segunda sessão da 17ª legislatura, ao 18º dia do mês de maio de 2026, segunda-feira, às 10 horas, reúne-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Belém, Câmara Municipal de Vale, no Palácio Prefeito Severino Florencio Sobrinho, situado na rua 7 de setembro, número 3, centro do município de Vale, do estado do Rio Grande do Norte. Sob a presidência do vereador Wallace Medeiros, e secretariado pela primeira secretariada de Maria Folha do Rio. Verificado o número legal de vereadores presentes, conforme o regimento interno, o presidente iniciou a sessão, invocando o nome de Deus, defendendo o povo vaziano, solicitou os vereadores que assinassem a folha de frequência. Em seguida, solicitou a primeira secretária, Ana Maia, para que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o presidente colocou a ata em discussão. Não havendo discussão, a ata foi aprovada por unanimidade. Matéria do expediente. Requerimento número 1 de 2026. Solicita informações e providências acerca da paralisação da obra de calçamento da rua Luiz Florencio da Silva, com continuidade à rua Antônio Rodrigues, no município de Vaza. Autores: Ayrton Sérgio Belo de Alexandria, Geraldo Emílio de Araújo, processo 1/2026, tipo nominal, projeto aprovado, requerimento aprovado por 8 votos. Após posta em discussão, Ayrton Alexandria, um dos vereadores proponentes do requerimento, ao usar a palavra, esclareceu que a rua mencionada na proposição é aquela localizada ao lado da Igreja Evangélica Madureira. Explicou que o local foram incluídas pedras iniciadas nos canteiros, mas a obra de calçamento foi paralisada, não tendo sido concluída nem de fato iniciada, conforme relato popular. Os moradores, segundo o vereador, sofrem com ano e outros transtornos, e embora não tenham se mostrado felizes com a chegada dos materiais, aguardam a continuidade do serviço. Informou que a paralisação teria ocorrido em razão de um processo de desapropriação, envolvendo duas ruas, incluindo a rua Antônio Rodrigues, com o objetivo de criar uma segunda saída para a via, que atualmente possui apenas uma entrada e uma saída. O requerimento, conforme destacou, tem por finalidade solicitar ao Executivo informações oficiais sobre a veracidade e o andamento da tal desapropriação, a fim de que esta Casa Legislativa possa repassar à população esclarecimentos precisos. Agradeceu a atenção de todos. O vereador Geraldo Emílio, um dos vereadores proponentes do requerimento, por sua vez, ao usar a palavra, agradeceu ao presidente e aos demais vereadores presentes. Mencionou que, conforme informações repassadas pelos moradores, após a conclusão do calçamento do conjunto de Riachão, haveria continuidade da rua em questão. Relatou que a população tem cobrado posicionamento, mas os vereadores ficam sem resposta. Segundo informações, o calçamento não teria sido iniciado por estar tramitando o processo de desapropriação de duas casas. Diante disso, solicitou ao Executivo que envie respostas concretas a esta Casa Legislativa, parecendo se haverá desapropriação ou não, se o calçamento será executado sem necessidade de desapropriação dos imóveis. Requerimento número 2/2026. Solicita informações sobre a destinação e execução do projeto de construção de casas populares no município de Vaza. Autor: Ayrton Sérgio Belo de Alexandria. Requerimento aprovado por 8 votos. Após posta a matéria em discussão, o vereador Ayrton Alexandria, um dos autores do requerimento, ao usar a palavra pela segunda vez na sessão do dia 18 de maio, apresentou duas solicitações ao Executivo. A primeira, já mencionada anteriormente, refere-se à melhoria do calçamento da rua da lateral da Igreja Madureira e a questão da desapropriação dos imóveis para a continuidade da obra. A segunda solicitação diz respeito ao projeto habitacional Casa Popular, cuja construção foi divulgada pelo município. O vereador requeriu informações sobre o andamento do projeto e
que os recursos já estão disponíveis, se o Executivo efetivamente realizará a construção e em qual local. Justificou o pedido dele, destacando que muitas famílias aguardam com expectativa a realização do projeto, especialmente diante das dificuldades enfrentadas por pessoas que vivem em situações inadequadas de moradia. Mencionou ainda situações recentes de alagamentos e dificuldades estruturais em algumas áreas, tornando ainda mais necessário que o poder público forneça informações claras sobre o projeto, a construção e a distribuição das unidades habitacionais. Citou que a Defesa Civil teria solicitado a desapropriação de algumas casas afetadas para evitar futuras enchentes, que as futuras enchentes voltem a prejudicar os moradores. Concluiu agradecendo a todos. O vereador Plácido Tomás, ao usar a palavra, cumprimentou os colegas, e em especial os vereadores Ayrton e Geraldo, autores do requerimento em questão. Em seguida manifestou sua dúvida, indagando se já teria sido apresentado requerimento anterior sobre o mesmo assunto. Em caso positivo, se houver resposta do Executivo quanto aos termos solicitados. O vereador Ayrton Alexandre dirigiu-se ao vereador Plácido Tomás, esclareceu que o requerimento já havia sido formalizado em ato, com encaminhamento pela Casa Legislativa ao Executivo. No entanto, não tendo obtido respostas, os autores optaram por refazer o mesmo pedido, incluindo o ponto em questão e documentando-os adequadamente, para que a solicitação tenha resposta oficial. Considerações finais. O vereador presidente Alisson Medeiros declarou que, não havendo mais matérias a ser apreciadas na sessão do dia, a palavra está facultada aos demais vereadores e solicitou que os que desejassem fazer uso da tribuna se inscrevessem. O vereador Geraldo Emílio, ao usar a palavra, solicitou ao presidente que fosse registrado em ata o pedido ao executivo para que o secretário de obras realizasse visitas técnicas às obras em andamento do município, a fim de constatar possíveis erros e apontar melhorias, como, por exemplo, mencionou o calçamento realizado por trás do cemitério, cujo resultado foi considerado bom, mas apresentou falha no escoamento de água, que fica na lateral ao cemitério sem a devida passagem para o fluxo hídrico. Reiterou que a importância da presença do secretário para a fiscalização e correção de pontos que necessitam de ajuste. O presidente Alisson Medeiros registrou a ausência justificada do vereador José Humberto na sessão do dia, por motivos pessoais. Não havendo matéria a ser apreciada, declarou encerrada a oitava sessão ordinária e agradeceu a presença de todos. A ata da oitava sessão ordinária está em discussão. Não havendo discussão, a ata está em votação. Ata aprovada por 8 votos. Não havendo matéria a ser apreciada no dia de hoje, o vereador que estiver interessado em fazer uso da tribuna, por favor, fazer a inscrição. Vou falar. Vou falar. Vou falar em nome dela. Sim. Ela tá lá. Entendi.
Se eu for falar, Não. Eu entendo. Deixa comigo. Você se inscreveu? Inscreveu-se? Respeito lá. Eu botei. Porque o meu tá guardando. É porque já. Você foi o primeiro. Sim, é porque eu sou o primeiro. Todos já fizeram? Já fez inscrição? Com a palavra, vereador Jancelli. Bom dia mais uma vez. A vereadora Maiara pediu para eu falar por ela aqui hoje a respeito do convite da capela de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, lá do conjunto lá em cima, que nós vereadores, fomos convidados a ser padrinhos dos fogos de lá. E o convite foi estendido aos novos. Então, deram como sugestão a gente doar uma girândola. Então a gente via aqui a melhor forma da gente marcar com isso. Só estou passando que ela passou para a gente, vai ter gente padrinho de altar, e nós vereadores e nós, estamos convidados todos dia 3, quarta-feira, a estar na coroação lá da capela, e nós seremos os padrinhos dos fogos. Nós, todo o corpo da Câmara de Vereadores. E outra coisa, só a título de informação, que eu estava vendo aqui o requerimento da sessão passada, não sei se vocês sabem, mas segunda-feira passada foi a licitação dessas casas. Já tem uma empresa que ganhou, e eu acho que brevemente, não sei de nada, não conversei com o executivo, mas acho que brevemente essa obra dessa casa vai começar. Foi só para ter informação mesmo. Bom dia a todos e um abraço. Com a palavra, vereador Betinho de Horácio. Depois atualizo o Bom dia a todos. Como eu falei, é o vereador amigo de vocês, da Câmara da Câmara. Estou apresentando nesta casa um ofício de destinação à construção do posto policial do município de Vasco. O mesmo será destinado ao São do Espírito, que tive a oportunidade de falar com ele no Conecta. E estou apresentando hoje esse ofício com essa colaboração com todos vocês, com o vereador, para dar uma olhada e possivelmente assinar esse ofício, que será de grande importância para o nosso município. Obrigado. Com a palavra, vereador Ayrton. Bom dia a todos, senhor presidente. Eu gostaria de confirmar com a presidência se foi enviado esses pedidos de requerimentos para o executivo e se nós tivemos resposta. Foi enviado. Chegou a resposta. Mas só me enviar essa pessoal. Com a palavra, vereador Geraldo Trapiá. Bom dia, senhor presidente, os colegas vereadores, puxando aqui as palavras, a leitura da ata anterior a respeito dos orçamentos. Eu sempre visito as obras, né? Uma obrigação minha, a gente tem que visitar as obras, como representante do público, visitar as obras, fiscalizar o dinheiro público. E eu ando aqui com orçamento, senhor presidente. Os moradores do questionário que fica quebra-mola, aquele orçamento ali que liga o cemitério, aquele sentido guarda-coelho. Mas nesse outro que está descendo para uma dignidade ali perto da rua do sofá, por enquanto não foi construído nenhum quebra-mola. Isso, conversando com o pessoal lá que está falando, Geraldo, aqui eu faço com o engenheiro de pé. Aqui na minha planilha não tem nenhum quebra-mola para construir. Então isso seria bom, né, que o secretário de obra estava traçando minha obra, para pedir o executivo também, que não veja o engenheiro, que está bom, fazer a obra para concluir o quebra-mola, que ali é de grande importância, que é uma avenida longa,
tem os moradores, crianças, comércio, seria bom, né, para reduzir a velocidade dos usuários do transporte. É isso aí, senhor presidente. E retornando também aqui para o nosso amigo Aéreo, a resposta também do Zé Rodrigo, a gente poderia passar para a população. E estão perguntando geral, o prefeito respondeu alguma coisa a respeito da exposição das casas, e a respeito também da desativar duas casas que tem aqui para transformar nesse tempo. Obrigado, senhor presidente. Pode falar. Destinada ao ofício do vereador José Humberto, gostaria de saber se alguns vereadores têm resposta ao motivo de qual o policiamento está numa casa locada aqui na rua Prefeito Antônio Lopes, e como é que está a estrutura lá, se foi devido à reforma. O ofício aqui fala de uma seção de terreno municipal para a unidade policial. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma informação sobre o poder da Polícia Militar estar numa casa local. Pode falar. Faz 3 meses que a estrutura onde o policiamento se destacava estava precária. Inclusive, a própria estrutura da caixa de água estava caindo. Então, a gente, procurando o prefeito, conversamos com ele e a gente conseguiu uma casa para fazer o alojamento dos mesmos, porque hoje mesmo não tinha condição de ofertar segurança para eles. E eu, conversando com o senador Estives, ele vai destinar uma emenda para a construção de um novo destacamento policial, pois aquele que se encontra ali hoje está sucateado, pertence ao Estado, e ele não consegue fazer reforma e nem fazer naquele local, por isso eles estão em outro ambiente. E a nova construção do destacamento, você doaram um terreno pelo município para a construção do novo. Aquela onde está localizado hoje, o policiamento, aquele terreno do Estado, ele vai ficar sem utilização. É só uma dúvida da gente mesmo, não precisa nem de resposta mesmo. É uma coisa para a gente também analisar, e com certeza é claro, parabenizar aqui a iniciativa do ofício. E se Deus quiser, o senador ajudará nosso município com essa nova unidade. Mas algo para a gente analisar em conjunto, para que não fique também, assim como o prédio que nós podemos ver, nosso município, é um requerimento que eu tenho vontade de trazer na próxima sessão, para antecipando, é sobre o matadouro. Nós temos um prédio ali que fez uma reforma para o matadouro e ficou sem utilização, logo em seguida. Então, para que a gente também consiga um matadouro do nosso município, para a qualidade das nossas carnes, do alimento que aqui para a população. Então, são essas minhas palavras, quero agradecer e desejo a todos uma ótima semana e um início de mês abençoado. Obrigado. Não havendo matéria a ser apreciada no dia de hoje, gostaria de informar que a próxima sessão ficou para o dia 15 de junho. Também a vereadora Ângela Maiara justificou sua ausência por motivo pessoal. Muito obrigado pela presença de todos e a sessão está encerrada. Tem que estar lá. O que a gente vai fazer aqui hoje dentro da nossa cidade? O município pode até usar aquilo ali, Alguma